Bom, então vamos iniciar, fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos consola, para que possamos entender o que nós estamos fazendo aqui no planeta, nessa oportunidade aqui nessa terra. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra estejam intuídos e que possam fazer um bom estudo dessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Primeiro vamos começar com Washington, falando da união da alma ao corpo. Boa noite a todos. Com muita paz agradecemos a Deus pela nossa oportunidade, de todos nós estarmos encarnados e procurando compreender cada vez mais a doutrina, e mais do que a doutrina, os ensinamentos que a natureza, que as relações humanas nos proporcionam. E o tema de hoje é interessante porque nós nos encontramos atualmente encarnados, utilizando essa ferramenta, esse instrumento indispensável que é esse nosso corpo carnal, para a gente desenvolver, progredir, evoluir, avançar no conhecimento e na moral. E esse tema é interessante porque muitos de nós, na nossa existência, em várias fases, em algumas fases da nossa existência, seja quando criança, quando adolescente, na nossa juventude, ou agora no estado adulto, ou as pessoas já estão mais idosas, em algum momento da vida, da existência, em uma dessas fases, se perguntaram: por que eu nasci nessa família? Por que as coisas são assim? Por que eu tenho essa deficiência física e o outro lá, o meu vizinho, meu amigo, não tem essa deficiência? O meu irmão, que é filho do meu pai e da minha mãe, ou seja, do meu material genético, não tem essa deficiência e eu tenho essa deficiência. E tantas outras situações, inquirições que nós fazemos, pensamos conosco sobre vários fatos da vida, porque tanta desigualdade, de região, uma região é mais quente, outra é mais fria, porque eu sinto tanto frio, o outro sente tanto calor, e a temperatura não está tão assim, desagradável, e assim vai, vários questionamentos que nós utilizamos na nossa existência, ao longo da nossa vida. E nós vamos pensando com isso, refletindo. E isso, em muitos de nós, causa uma certa ansiedade, uma certa angústia de querer o quê? Saber. E essa angústia é importante, ela é interessante, ela também nos provoca a procurar, a buscar, a nos inquietar com aquilo que a gente acha que... Por que é assim? Por que é dessa forma e não é desse jeito? E nessa busca, nós vamos procurando aprender a entender. E é um tipo de comportamento, quando nós estamos ainda no estado de infância, nós utilizamos muito, Nós estamos sempre curiosos de saber, de aprender, de entender, de futucar, de cutucar, e de ficar perguntando, mas por quê, por quê, por quê, por quê? Mas à medida que nós vamos crescendo, ficando adulto, isso parece que se apaga um pouco. Em muitos de nós, não em todos nós, mas em muitos se apaga ou diminui essa intensidade. Mas que isso é fundamental em todo o nosso ciclo de existência, seja ele no mundo espiritual ou seja nesse período encarnado, que é um período tão transitório e um tempo tão pequeno, a gente utilizar essa nossa capacidade. E como nós estamos encarnados neste momento, nessa oportunidade de existência, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, que nós estudamos anteriormente sobre a providência divina, depois os fundamentos e finalidade da reencarnação, e na última foi sobre a questão da escolha das provas, ao qual nós entendemos várias situações e momentos interessantes de que o Espírito se dispõe, de acordo com a sua evolução e juntamente com a providência divina, para desenvolver a questão da escolha da prova. E observamos bem atentamente que nada acontece por acaso, nada de forma intempestiva e não existe quebra-galho. Tudo é ordenado, é colaborado para cada existência a desenvolver aquilo que a gente tem que desenvolver, dentro das características e necessidades necessárias para a nossa evolução, sempre de acordo com a nossa necessidade e merecimento. E hoje nós voltamos para dar continuidade, falar sobre a união da alma ao corpo. Pois se nós, até então, viemos e estudamos a providência divina, depois a necessidade de encarnar, a escolha da prova, escolhemos, está na hora de mergulhar nesse corpo material, chegou a hora, está chegando a hora, a oportunidade. Então nós vamos dar seguimento a esse estudo para que possamos fechar esse circuito, ou então fazer uma explanação sobre esse processo, para que possamos entender
mais e melhor como se processa. Sendo que nesse momento, nessa oportunidade que nós estamos aqui, nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados e entendendo e compreendendo esse processo que se dá no mundo espiritual. E uma das questões interessantes nesse prelúdio, né, da reencarnação, eu selecionei aqui do Livro dos Espíritos, onde aborda esse tema bastante interessante, que é da questão 330 a 343, que fala sobre o prelúdio, o retorno da alma. E depois tem a questão da união da alma e do corpo, que é no Livro dos Espíritos também, da questão 344 a 360. Mas quem puder também estudar mais ainda, aprofundar, na Gênesis, no capítulo 11, lá no item 8 em diante, explana sobre esse processo que se dá do retorno da alma ao corpo. Quem puder e tiver o tempo durante a semana, também pegue e reforce o estudo, o entendimento, pegando essas duas obras da codificação para poder a gente aprofundar mais e mais o nosso conhecimento. Mas eu separei aqui 5 questões interessantes que, em algum momento, nós espíritas nos perguntamos ou perguntamos a alguém sobre esse ponto. Uma aqui, os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Ou seja, nós sabemos a época que nós iremos reencarnar? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Temos a preocupação com a nossa reencarnação? O que vai acontecer? Como vai se dar isso? Caramba, será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou me dar mal? Todas essas questões. Outra, o espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Interessante, né? Como a gente pode interagir? A nossa vontade, o nosso desejo, ele pode agir de maneira a antecipar? Ele pode agir de tal maneira para poder retardar esse processo? E outra, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Ou seja, existe uma confusão maior. Quem vai nesse corpo, quem vai, quem não vai, aquela confusão toda. Ou não, vai você, não, você não. Será que tem isso? Como é que esse processo é esse? Quem escolhe em qual corpo vai? Fulano e Beltrano. O espírito A, o espírito B e o espírito X. Como se dá isso? E outra, a última aqui que eu selecionei. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir a sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando para lá retorna? Ou seja, quando nós estamos lá no prelúdio de vir regressar para o mundo material, os nossos amigos que nós temos no mundo espiritual nos acompanham até esse momento? E depois, ao retornar, ao fazermos o passamento, estarão também presentes? Então, são perguntas que nós perguntamos, nós questionamos, indagamos conosco mesmo, ou com algum conhecido que frequenta a doutrina, né? E pergunta como é que se dá isso? Isso é possível? Isso é interessante? Isso ajuda? Isso atrapalha? Em que condições isso é possível? E isso é interessante, essas questões. Porque elas pululam em nossa mente em várias situações da nossa vida. Seja nos momentos felizes, que são poucos, mas existem momentos felizes na nossa existência, ou nos momentos de dor, de sofrimento nosso, ou daqueles entes, daqueles amigos que se encontram ao nosso lado e que estão passando por situações aflitivas e que, determinado nível de situação, estão no processo até de ocorrer o seu desencarne. Então, essas questões são interessantes e eu vou ler essas questões aqui, falando sobre o prelúdio, aqui, as respostas dos espíritos a Kardec, para poder a gente conhecer mais, entender mais. É só essas 5 questões aqui. Vamos lá. Na questão 330. Perguntou Kardec, né? Os espíritos conhecem a época em que eles terão de se reencarnar? E responde, eles pressentem, como o cego sente a presença que se aproxima do fogo. Sabem que devem retornar a um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignora quando isso acontecerá. Então observamos que o espírito ele pressente que está chegando na hora, porque algo está acontecendo com ele. Mas ele não sabe explicar exatamente quando vai ser nesse processo, mas já pressente. Porque um processo já começa a acontecer, mas ele não sabe, vai ser tal data ou tal momento. No caso do mundo espiritual, será em tal momento. Porque data só utilizamos nós aqui que estamos encarnados, que nós vamos gerando as nossas coisas, nossos eventos, tudo em cima do calendário que nós temos aqui. Mas no mundo espiritual não tem esse processo de calendário dia a dia. São os eventos, né? Os eventos que vão ocorrendo. A segunda aqui, 331.
todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Nós nos preocupamos com a nossa reencarnação? Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Então, observamos que nem todos os espíritos ainda, porque estamos no processo de entendimento, de evolução e de esclarecimento, não compreendem ainda essa oportunidade que é a reencarnação, como funciona a reencarnação. Outros já compreendem e o entendem como funciona isso. Em nosso caso, nós estamos tendo a oportunidade de entender e compreender como funciona isso. Nessa nossa existência, nós estamos tendo a oportunidade de aprender isso no estado encarnado, de entender e compreender toda essa dinâmica divina para nos auxiliar nesse processo de evolução, desse progresso. Mas muitos espíritos ainda não compreendem como funciona isso. Eles sentem, mas não entendem como isso. E isso pode lhe causar um sofrimento, uma angústia. Como existe um fim após a partida, a morte do corpo, eu não existirei mais? Não existirei? E a oportunidade que eu tive? Só uma só? Se eu agir ou ter uma decisão de tal forma, e se foi uma decisão equivocada e que causar um erro, não teria outra chance para solucionar isso, para resolver e adiantar? Então, são essas coisas que causam as angústias e a incompreensão futura. Então, diz aqui, sim, tem muitos que ainda não entendem e compreendem, mas que irão compreender. Todos nós, espíritos, que existimos, iremos compreender esse processo, como funciona isso. Porque isso está dentro da providência divina. Faz parte das leis de Deus. Isso faz parte das leis de Deus, todos os seus filhos, todos os espíritos, terão a oportunidade de conhecer isso, independente da posição geográfica onde que habita no globo, ou do segmento religioso ao qual professa, ou da não compreensão dessa justiça de existir um Deus, que ele não acredita, mas a providência divina está sobre todos nós, acreditando ou não. E a outra questão, a 332, o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Responde os espíritos, pode abreviá-lo, solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo, se recuar ante a prova, porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o fazem impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que pode curar. Então, realmente, é possível adiantar ou recuar, porque a nossa vontade, o nosso desejo ardente de querer progredir, de querer reajustar as situações ao qual nos causam dor, tristeza, remorso, e queremos uma nova oportunidade, porque nós sabemos muito bem, no nível de evolução que nós encontramos, da nossa partida que nos encontramos, nós necessitamos desse duplo aspecto de aprendizado e de experiência, que acontece no mundo espiritual, a qual lá também nós aprendemos e desenvolvemos e progredimos, mas pelo nosso estágio, pela nossa fase de aprimoramento evolutivo, necessitamos desse contato, dessas experienciações na matéria física para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso trabalho, que ainda se encontra para ser ardoroso pelo nosso nível de compreensão das coisas, das leis de Deus. Então faz necessário esse duplo processo no mundo espiritual e no mundo material. E realmente, isso é muito bom. E quando nós estamos conscientes dessa situação, desse contexto, e que é uma oportunidade de encarnar, nós desejamos ardentemente, fazemos prece, procuramos nos esforçar, melhorar, para poder escolher uma prova que seja adequada às nossas necessidades, de acordo com a nossa capacidade de desenvolvê-la, de empenhá-la, na medida certa, auxiliado pelos benfeitores espirituais, porque nós não temos o conhecimento de tudo, apenas temos o desejo e a vontade de avançar, de crescer, de resolver. E nesse processo nós avançamos, mas muitos de nós também ficam reticentes à prova que tem que ter, ficam reticentes ao processo de reestruturação e de transformação do espírito nesse processo de desenvolvimento de inteligência e moral. Então eles se sentem e refreiam, se afastam, recuam diante. E como explica aqui a questão do remédio, à medida que nós vamos procrastinando a oportunidade de uma cirurgia, de tomar um remédio, de procurar um processo para poder diagnosticar e resolver, ou no processo de curar alguma coisa que nos desequilibra,
à medida que vamos procrastinando, a dor, ela vai aumentando, vai nos consumindo. Partindo do corpo físico, um desconforto, uma dor, e atingindo o nosso psiquismo, a nossa insatisfação, o nosso ânimo, a nossa forma de expressar, a nossa interação com as outras pessoas. Porque quando estamos sentindo dor, não estamos bem fisicamente, organicamente, a nossa reação, a nossa relação com o próximo, ela fica não muito fluida, né? Existem uns arranhões, existe às vezes uma ignorância de nossa parte, uma coisa, um desconforto pelo estado que nós estamos passando. E na medida que nós recuamos as oportunidades, cada vez mais o remédio que iremos tomar mais à frente será mais amargo, será mais potencializado. Por quê? Porque o processo está correndo, independente da nossa vontade. Aquilo não está solucionando. Recuar, esperar, procrastinar, não vai resolver, mas vai manter aquele processo de remorso, de transtorno, de desconforto em nossa mente constantemente. Então, essa é a visão que nos mostra os Espíritos, e que nós, analisando bem, conscientemente, vemos que faz sentido. Realmente tem efeito. À medida que recuamos, que deixamos a coisa passar, esperar um tempo, não vai se melhorar. As coisas não se resolvem por si só e sozinha. Depende da força, do estímulo nosso, do nosso empenho, da nossa atuação. E outro aqui é 338. Vamos pular agora para 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles? Muitos podem impedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como já disse, o espírito designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. E nisso nós entendemos muito bem na outro momento que nós estudamos sobre a escolha das provas. Né? Que tudo é organizado e que a escolha, a definição é feita muito tempo antes. Esse processo. Não é por acaso, não é a bola da vez, não é que assim, opa, vai ali, vai ali. Não existe quebra-galho no mundo espiritual. É tudo organizado. E aqui eles respondem, em uma questão aqui responde, não, antecipadamente já estava designado aquele espírito para atuar, para poder, naquele corpo, naquele organismo. Então não tem essa questão que outro espírito possa tomar o corpo aqui está em desenvolvimento para nascer no lugar de outro. Não. E aí nós vimos mais uma vez a justiça divina. A justiça divina provê que a cada um segundo as suas obras e que a cada um tem toda uma organização para nos auxiliar nesse processo nosso de reencarnação. Então não precisamos ficar aflitos, afoitos, como se estivéssemos numa fila e nunca chega o momento e parece que está acabando o pão, o leite, ficamos nervosos, ansiosos, vamos pular à frente porque não quero esperar. Não, calma, não existe isso. Cada um de nós temos todo um conjunto de questões, situações, para que possamos encarnar. E aí nós vimos a confiança de Deus, a encarnarmos no núcleo familiar, ou encarnarmos numa situação que ainda não tem uma harmonia, mas encarnamos. É a oportunidade. Ela foi estudada, ela foi trabalhada, organizada, apoiada, e nós, com o auxílio ainda do nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, estará junto conosco nesse processo todo. Não estamos nunca sozinhos nessa empreitada, nesse empenho. E observamos que nós somos naquele corpo está destinado a nós por várias situações, por vários contextos. E esse contexto está de acordo com o quê? Com a nossa necessidade de merecimento para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós sabemos que todos nós, ao encarnarmos, nós encarnamos para vencer as nossas más inclinações, vencer os nossos limites até então, parece intransponíveis, mas que são intransponíveis pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa perseverança, e para crescermos e desenvolvermos para o bem. Todos nós encarnamos para o bem. Todas as oportunidades e possibilidades são para fomentar o bem. É através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, que nós nos dirigimos para tal movimento ou outro movimento. Por quê? O mérito é nosso em todas as situações. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Nós esclarecemos sobre esses pontos importantíssimos, que muitos de nós já pensou. Cara, se tiver mais de um espírito para encarar, como é que faz? Tem confusão, tem briga entre eles? Esse é meu, não, esse sou eu, minha vez, não, essa é minha mãe, esse é meu pai. Não tem nada dessa confusão. Não tem nada dessa confusão. E nós vimos que às vezes tem
mais de um espírito para encarnar naquele núcleo familiar, a natureza criou meios. Nasce gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e assim vai. Né? Nessa possibilidade divina para estarem juntos. E a última aqui é a questão 342 aqui, que nós selecionamos. Desse prelúdio do retorno da alma. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem à sua partida do mundo espiritual, como o vão receber na sua volta? Respondem os espíritos. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se estás nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Que coisa maravilhosa, interessante. Primeiro ele fala da esfera. Quando ele fala da esfera, ele fala da esfera que esse espírito tem. De amizade, de fraternidade, de simplicidade, de empenho, de vontade de trabalhar, do seu estado espiritual que se encontra, em que ganhou muitos amigos, seres espíritos simpáticos ao seu redor. E isso auxilia, ajuda e acompanham. E nós vemos que acompanham durante esse processo e depois encarnado. Olha só que coisa boa. Quantos de nós, pela nossa forma de ser, de agir, de pensar na vida, no mundo, frente às dificuldades, a nossa forma de agir mais positiva, mais interativa, mais perseverante, quantos amigos espirituais estão ao nosso lado, nos auxiliando nessa hora? Nos dando a força, nos dando apoio, nos passando vibrações, bastando a nós estarmos na frequência desejada, na frequência da simplicidade, do equilíbrio, da prece, do estado de espírito da ação proveitosa. Estamos sempre sendo auxiliados. E esse auxílio é importantíssimo. Assim como uma torcida, que fica ali junto, torcendo, apoiando uma equipe, apoiando naquela situação em que se encontra ali, naquele desenvolvimento, no estudo, apoiando, você vai conseguir, estuda, faz isso aqui, ajudando, dando estratégia, incentivando, patrocinando. Aquele que está fazendo, ele faz por ele, mas faz pelo amor, pelo carinho, pela empenho que aqueles estão lá de fora, que não pode fazer por ele, porque só ele pode fazer aquela prova, pode fazer aquele teste, pode passar por aquela situação, mas tem tantos outros ao seu derredor incentivando. Isso não é magnífico? Nós não sentimos essa presença? E na justiça divina de Deus, em sua bondade, em sua providência, existe isso também. Se nós, seres humanos, promovemos isso, imaginemos Deus na criação, nos proporcionando todo esse apoio. Isso é maravilhoso, nós entendemos isso, compreendemos que nunca estaremos sozinhos. Estaremos sempre povoados de seres que nos querem bem, que nos querem ajudar, conforme a nossa frequência, conforme o nosso entendimento e a nossa disposição no agir do dia a dia. Essas são 5 questões das 15 que tem nesse trecho aqui que fala sobre o prelúdio do retorno da alma. E agora vamos para a outra parte subsequente a essa, que fala sobre a união da alma ao corpo. Eis que surge o momento da união. Se antes ele pressentia que estava chegando o momento, está chegando o momento, alguma coisa está acontecendo, agora começa esse processo. E esse processo começa no momento em que há a concepção. No momento em que há a concepção, começa um processo, um laço fluídico. O que é um laço fluídico? Todos nós sabemos que tem o espírito e o perispírito. O perispírito é esse intermediário que faz parte da natureza material física, mas que a sua natureza ela é espiritual. Esse perispírito, na sua expansão, a gente dá o nome de laço fluídico. E esse laço fluídico começa a se ligar a esse germe nesse momento da concepção. E nesse processo, entre o momento da concepção e o nascimento, muitas coisas acontecem nesse inteirinho aqui, ó. Muitas coisas acontecem. E esse processo que acontece, nós vamos desenvolvê-lo agora, nesse tempo que nós temos aqui, vamos desenvolver, que é muito importante para o nosso esclarecimento. O que acontece? À medida que esse germe, que a formação desse ser vai se constituindo nesse período, que nós temos aqui, né? Nossa, aqui de 8 meses, 9 meses, dependendo, pode ser que nasça prematuro, 7 meses, nesses meses, nossa, aqui material, nesse período, o processo começa. E nesse processo começando,
do órgão, cada vez mais vai se aproximando, integrando o espírito a esse corpo através do perispírito. E cada vez mais o perispírito vai se atraindo, se organizando célula a célula. E hoje nós entendemos pela ciência, átomo a átomo, a esse corpo que está. Porque o princípio vitomaterial, o princípio vital, cada vez mais presente e forte, ele vai atraindo, vai se ajustando. Mas na medida que acontece isso, o espírito que até então estava consciente no mundo espiritual, começa a sofrer uma perturbação. Começa a sofrer um processo de perturbação em que toda a sua memória, seu entendimento, sua consciência vai se diminuindo. É como se tivesse, como nós, no momento do sonho. No momento do sonho, nós temos algumas fagulhas de algumas coisas, mas ao despertar, o que aconteceu? É uma confusão danada, não conseguimos entender e perceber o que aconteceu, o que o sonho quis nos dizer. Mas nesse processo, essa perturbação, nós vamos esquecendo algumas coisas, deixando de lembrar algumas coisas, e nesse processo de dispersão vai cada vez mais contínuo, mais contínuo, mais contínuo. E é aí que nós começamos a esquecer do passado. E as nossas faculdades, as nossas qualidades, elas ficam latentes. Nós não temos, nesse momento, a nossa faculdade, o nosso conhecimento, as nossas aptidões. E vai se aproximando cada vez mais. Mas eis que chega o momento do nascimento. E nasce. E quando nasce, esse é o momento definitivo, o espírito está encarnado. Se antes, nesse processo, que ele estava no processo de perturbação, e cada vez mais o perispírito, se unindo ao corpo material, o espírito ainda teria, pela sua vontade, de recuar, de não querer ingressar nessa empreitada, nessa encarnação. Mas quando é o processo de nascer, respira, chora a criança, chora, grita, está presente no mundo físico, material. O espírito está encarnado, definitivamente encarnado. E aí é o ponto de partida que inicia uma jornada. O espírito não tem a consciência do seu momento do nascimento. Mas à medida que vai se desenvolvendo esse ser no mundo material, desenvolvendo seus órgãos, ele vai começando a recobrar as suas faculdades, as suas qualidades, as suas aptidões. Elas vão retornando. Porque nós sabemos que quando nós encarnamos, não começamos do zero. Todas as encarnações, todas as existências, elas são solidárias, elas estão unidas. E nós começamos a ter as nossas aptidões, as nossas inclinações. E isso nós podemos analisar e ver que realmente existe isso. E que essas aptidões, essas faculdades, elas não estão ali no organismo. Elas não estão ali no azoto, no carbono, no oxigênio, nas células, no potássio, ou qualquer química que possamos saber e descobrir. É o ser que está ali. Porque nós sabemos que quando tem gêmeos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, na mesma hora, tem formas diferentes de agir, de ser, são diferentes. Apesar de seu corpo ser igual, cada um é um espírito diferente um do outro. E nesse processo ele vai cada vez mais recobrando as suas faculdades. Mas, pela justiça divina e por um processo de reiniciar, começar de novo, as nossas lembranças do passado, elas ficam apagadas nessa existência. Só em alguns momentos nós temos o pressentimento, aquela presença, mas não claramente. Porque o esquecimento do passado faz parte da providência divina para nós avançarmos. Porque o que seria de nós avançarmos na nova existência com lembrança de coisas, de situações e de atos que não nos desmerece, que nos enfraquece em vidas anteriores? Nós não conseguiríamos avançar. Nós ficaríamos ligados àquilo e pensando naquilo e não ia avançar, não desenvolver. Ou até adquirir outra profissão. Se numa existência, eu fui carpinteiro, agora eu quero ser carpinteiro. Por quê? É mais fácil, não preciso estudar, não preciso fazer curso, não preciso fazer Senai, não preciso fazer nada disso, porque eu já tenho aptidão, ela já está vindo. E não desenvolveria outro tipo de aptidão, outro tipo de profissão. Esse é um dos exemplos que podemos dar nesse processo do esquecimento do passado. Mas esse que desenvolve o ser na vida. Passa pelo estado de infância, juventude, e cada vez mais as suas aptidões, as suas faculdades, sua vontade, as suas inclinações, sejam elas mais ou boas, vão se apresentando, mas com um processo divino, de trabalho, de renovação e de evolução. E nessa oportunidade da vida, da existência, ao qual muitos de nós
já consciente dessa oportunidade, nós pedimos, nós imploramos uma oportunidade de nascer novamente, ter essa oportunidade no contato com o mundo material para desenvolver as nossas capacidades, as nossas aptidões, diminuir um pouco a nossa lembrança das situações anteriores para avançarmos rumo à perfeição. E é assim que é a providência divina, assim que se dá esse processo de reencarnação, ao que parece muito fácil, muito rápido, mas que existe toda uma ciência e toda uma providência divina em torno disso, para dar a cada um de nós aquilo que nós merecemos e necessitamos para o nosso crescimento. Essas escolhas, essas decisões, todas elas são pensadas e são analisadas. Até aqueles espíritos que não têm condições de escolher de maneira clara aquilo que ele necessita, que ele precisa para readquirir a consciência de si mesmo, a sua capacidade, é auxiliado por espíritos superiores que vêm, acompanham, que ajudam a desenvolver todo esse processo ao qual ele tem que passar e ajudam. E nós que estamos hoje encarnados, nós estamos passando por isso. Nós vivemos por isso, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Uma caminhada nossa que nós sabemos pode durar um dia, uma hora, um mês, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 150 anos. Vai depender de cada um de nós, das circunstâncias que nós precisamos e, principalmente, não é o tempo de vida, de existência física, biológica, que vai fazer a diferença na nossa existência, mas é o volume da nossa atenção, do nosso foco, dos valores imprescindíveis para o nosso crescimento em relação nossa com as coisas materiais e com os seres que estão à nossa volta no coletivo, é que irão fazer diferença para o nosso crescimento. Nesse processo em que a água passa pelas pedras, e cada vez que vai passando, que antes era uma pedra bruta, cheia de ponta, árida, bastante porosa, passando a água, cada vez vai ficando mais lisa. Cada vez vai ficando mais suave, e cada vez mais suave será o impacto, a relação entre uma e outra. E é nesse processo divino, de criação, que nós nos encontramos, nessa nossa jornada espiritual, que de degrau em degrau, nós iremos alcançar essa nossa jornada. E com a certeza e a convicção de todas as amizades, todas as relações que nós tivemos, seja ela de maneira afetiva, calorosa, amorosa, ou de maneira antipática, com aquele arcabouço de raiva, de angústia ainda, teremos que desenvolver essa relação para melhorar, para tirar essas pontas arestas. Porque nós percebemos bem o equilíbrio, o bom estado de espírito, a presença de espírito, nós falamos sempre na presença de espírito, é você estar no todo, aonde você está, e estar em harmonia no ambiente que nós nos encontramos, e nas situações e circunstâncias que nós encontramos na nossa vida, que cada vez mais nos pede equilíbrio, tranquilidade, conhecimento profundo, para não deixar nos enganar diante das coisas que passam por aí, que muitas vezes podemos dar por verdadeiro, mas que mais à frente não é verdadeiro, é falso. Mas à medida que nós nos equilibramos e prestamos atenção em coisas básicas e principais que existem em todo ser humano, isso nos auxilia na nossa caminhada, nessa nossa existência, que pode ser de um dia ou de 100 anos, mas que a qualidade dela, cada vez mais, possa fazer parte das nossas ações e do nosso dia a dia. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse tema que nós abordamos aqui, que é um capítulo muito grande, que iremos com certeza abordar mais à frente, porque o Espírito nasceu, e tem as fases de desenvolvimento, que nós iremos abordar essas fases de desenvolvimento, estado infantil, a juventude, estado adulto e depois a velhice. Fase tão importante que a maioria de nós, nessa oportunidade de longa vida, utilizamos para o nosso crescimento, para as nossas experiências. Uma boa noite a todos e que possamos estar sempre estudando e pensando e analisando a doutrina espírita. Porque é importante, porque faz com que nós estejamos cada vez mais firmes na nossa passada, nessa existência, de tanta turbulência, de tantos ventos. Mas se nós estivermos bem firmes e tivermos resiliência, por mais ventania que tenha, por mais dificuldade que tenha, iremos passar por elas. Porque se a gente for ver nos livros de história, na existência da humanidade, vamos botar em 5.000 anos, vamos ver quantas situações, quantos conflitos, quantas situações essa costa terrestre passou.
E nós estamos aqui ainda. Tivemos problemas, muitos problemas. Mas depois de problemas, nós fomos capazes de achar soluções para esses problemas. Observemos na história da humanidade. Observemos nos livros. Porque às vezes nós estamos hoje aqui e achamos que está tudo perdido. Porque sempre a dor do momento é a pior dor. Uma boa noite a todos. Bom, e agora vamos passar para a Cristina, que falará sobre o perdão das ofensas. Boa noite a todos. Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Tá. Boa noite. É sempre muito bom a gente estar aqui, né, para refletir um pouco. É um momento que a gente para, que a gente se harmoniza, né, está fora das nossas atividades, para a gente refletir um pouco. E hoje eu trouxe esse tema aí, perdão das ofensas, que está no capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos. E eu vou começar com essa passagem, essa história, né? Nunca ninguém me ofendeu. Um dia perguntaram a Mahatma Gandhi se ele perdoou todas as ofensas de seus inimigos. E ele respondeu que não, pois ninguém nunca o ofendeu. Por isso ele não tinha por que perdoar as pessoas, né? E esse trechinho aí, quando a primeira vez que eu ouvi, né, ele sempre me causou uma... Poxa, mas ele nunca precisou perdoar a ninguém. E olha que ele foi perseguido pelo governo britânico, ele estava contra a maré, né, pregando a não violência, e é óbvio que tinha uma reação muito grande a esse tipo de atitude dele. Mas ele nunca se sentiu ofendido. Quer dizer, isso é uma coisa interior, né? De tranquilidade, de estabilidade, de serenidade. E ele nasceu assim? Não, é esse caminhar, né? É esse caminhar de ser criado simples e ignorante e através das experiências e se burilando, até que a gente vê um exemplo como ele, que conseguiu, né, ter essa serenidade interior para que nada de fora o atingisse, não é? E vamos ver no dicionário o que é ofensa, né? Antes de falar de perdão, hoje eu quis falar um pouco do que é se ofender, né? A ofensa é o comportamento ou discurso que faz com que uma pessoa seja vítima de uma injustiça. É uma palavra que deprecia, que possui a capacidade de injuriar ou afrontar. É uma ação que pode provocar uma lesão física, uma ação de agredir fisicamente, é um ato que visa um ataque, uma ofensiva. É um comportamento que demonstra falta de consideração, desacato. É uma ação de violar uma norma, um preceito, uma regra, uma falta, uma transgressão. É uma sensação que aborrece, um sentimento de desgosto diante de algo ou de alguém delicado ou insensível. Tenho, assim, certeza que todos nós já nos vimos em algumas dessas situações, nos sentindo magoados, nos sentindo desrespeitados, nos sentindo ofendidos, né? Recuando diante das pessoas, às vezes, não, eu não quero mais conviver com essa pessoa porque ela fez isso, com aquilo comigo, ou querendo se vingar, né? N situações acontecem na nossa existência que nos provocam esse mal-estar, né? E por quê, né? Por que nós nos sentimos ofendidos? Por que ainda estamos distantes, né, dessa serenidade interior, dessa paz, desse conhecimento de si mesmo, que as coisas de fora não nos abalam? Primeiro, porque nós somos espíritos inferiores, encarnados num planeta de provas e expiações. Existem planetas primitivos, planetas onde existem as provas e expiações, os de regeneração, os mundos mais perfeitos. Então, esse é o nosso planeta, de provas e expiações, porque ainda somos crianças, né, nessa nossa caminhada aí rumo à perfeição, e a gente somos inferiores. Prepondera em nós o orgulho, o egoísmo. Estamos mais próximos dos instintos e das sensações.
à medida em que a gente aprende, que a gente se instrui, a gente vai conquistando as virtudes e os sentimentos. E a gente vai se esclarecendo, vai se tornando mais firme. Mas nós ainda estamos nessa fase aí. E o que é esse egoísmo, né? A gente se sente o centro do universo. É uma coisa meio paradoxal. Por um lado, a gente acha que a gente é a cereja do bolo, né? As coisas melhores têm que ser nossas. Se a gente não lutar por isso, a gente está perdido. É a competição, né? É o egoísmo, é a gente querer ser melhor que o outro. Porque, paradoxalmente, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então, a gente fica nisso, entre ter o melhor, ser o melhor para ser aprovado pelos outros, e entre o outro lado, que a gente quer ser amado, a gente que também passa por cima dos outros, a gente é egoísta, a gente quer que o melhor venha para a gente primeiro. Como o Osho estava falando, né? Fica aflito que vai acabar o pão, que vai acabar não sei o quê, se a gente estivesse numa fila, a gente não tem essa paciência, porque a gente acha que tem que se defender, ainda está lá no instinto de sobrevivência, né? Como se fosse numa selva, em que eu vejo meus semelhantes como inimigos, não como companheiros. Né? Nós ainda estamos nesse estágio em que cada um de nós é um inimigo, que eu preciso vencer, eu estou lutando ou fugindo. Eu não estou formando uma rede de companheirismo para seguir em frente. Né? Mas nós não podemos esquecer da lei do progresso, que nos impulsiona a adquirir conhecimentos e conquistar virtudes e sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então, nós estamos neste caminho. Quando a gente fala que é um espírito inferior, de repente dá aquela sensação, poxa, estou mal na parada aí, o negócio não está bom. Mas não é isso, estamos a caminho. E a gente só aprende vivendo. A gente só aprende experimentando. Então é nesse caminho aí que nós estamos. Gandhi também disse, né, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, eles não existirão. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo desta encarnação é para a gente aproveitar e trabalhar. Não é para a gente fazer o mais do mesmo. É para a gente usar o nosso conhecimento, a nossa inteligência, para usar estratégias que nos impulsionem, que a gente aprenda as lições que a gente tem que aprender mais rapidamente. E me parece que nós, na nossa caminhada, nós aprendemos em algum momento aí, em alguma encarnação, isso é muito forte na nossa cultura, né? Que de repente nós não somos bons. Nós não somos essencialmente bons, nós somos maus. Houve épocas na humanidade que as pessoas se açoitavam como castigo, porque elas se sentiam mais. Nós acreditamos que nós queremos ser bons, mas que no fundo a gente é mau. E começou a usar algumas estratégias que não são amor com a gente mesmo. A gente projetou para fora de nós aquilo que a gente acha que é o bom, e como a gente não se conhece direito, a gente força uma barra para agir daquela forma, mas a gente não é ainda aquilo. Né? Então, a gente fica botando uma máscara, digamos assim. Né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa altamente irônica, sarcástica, mas eu sei que isso não é legal, mas eu já entendi que eu sou, então eu não vou ser assim. Aí eu respiro fundo e boto uma capa de que eu não sou assim. Então eu engulo, mas não faço. Mas só que isso não adianta. Por quê? Porque é igual uma panela de pressão, um dia aquilo explode. Se eu, de fato, não olhar para mim, não conhecer as minhas paixões ainda, os meus defeitos, e não olhar para eles de frente e falar, eu não acho legal ser assim. E começar a realmente mudar, porque não adianta a gente engaiolar, encaixotar aquilo que a gente não gosta na gente e querer parecer bonzinho. Porque com aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, no início é tudo lindo, igual o namoro, né? No início, tudo maravilhoso, todo mundo... eu adoro fazer isso, eu adoro fazer... Depois que vem a intimidade, a gente vê que não era nada daquilo.
A maior parte das coisas a pessoa não gostava de fazer era nada, fazia só para agradar. No início, depois, ó, primeiro adorava sair, vamos jantar, vamos no cinema, depois não sai do sofá nem amarrado, porque não gosta daquilo, era só para conquistar o negócio. E é isso que acontece conosco. Se a gente não encarar de frente o que ofende a gente, para a gente ver de fato em que pé a gente anda com essas coisas, a gente não consegue se modificar. Só engolindo seco, contando até 10, botando água na boca, deixando passar, uma hora isso vai explodir, porque não é lá do fundo que eu estou mudando, não é? Então, eu vi isso, não tinha autor, mas eu gostei muito. Se você levar tudo para o lado pessoal, viverá ofendido a maior parte da sua vida. Lembre-se de que as pessoas não fazem coisas para você. As pessoas fazem coisas. E você decide se elas o afetam ou não. Eu achei isso de uma sabedoria, porque é verdade. Tem isso da gente se achar, por que a gente se acha o centro? Não, fulano fez isso para me irritar. Hoje eu tive um exemplo disso que eu até fiquei surpresa, mas o pai é vascaíno e a filha é flamenguista, mas moram em cidades diferentes. Aí o pai virou e falou assim, se eu chegar lá, daqui a um mês, e ela estiver com a camisa do Flamengo, eu falei, vai acontecer o quê? A pessoa não usou a camisa do Flamengo para te ofender, nem para te agredir, nem para te afrontar. Simplesmente tem 38 anos que não se ganha a Libertadores, ganhou, ué. Então, tudo é a maneira como a gente vê. Se eu já acho que qualquer olhada de lado para mim foi para mim, pronto, a gente realmente vai passar a maior parte da vida ofendido. As pessoas fazem coisas, ponto. E a gente pega tudo para a gente, não é para pegar. Às vezes a pessoa está estressada, chegou do trabalho estressada e olha uma mesa bagunçada, mas essa casa é uma bagunça, que explodiu lá. Você não tem nada com isso. Não acha que você é péssima organizadora. Não pega para você. O estresse é da pessoa. Ela que se desequilibrou por motivos que são dela. Isso é egoísmo? Não. Porque aí eu não vou ganhando inimigo. Se eu entender o que é meu e o que é do outro, se eu consigo separar isso, e olha que isso é bem trabalhoso, né? Aquilo que a gente tem que estar atento a tudo que acontece. Eu não vou criar tantos inimigos. Eu não vou ter que brigar com tanta gente. Eu posso olhar o outro como meu companheiro. Se a gente deixar de ser infantil. Porque quando a gente está convivendo num grupo, em grupos que começa aquela fofocada, né? Que um fala do outro, mas fala pelo bem, porque eu quero ajudar o meu amigo, mas ele está precisando muito de ajuda. Porque está assim, está assado, né? Enfim, quando essa teia começa, o desamor aparece. São as nossas fraquezas, são as nossas imperfeições que aparecem. São as ofensas que só afastam. E eu é que escolho, é o que eu vou fazer com isso. Então é o que eu vou fazer. Isso não é meu. Deixa a pessoa quieta lá. Não vou pegar para mim, me sentir a pior pessoa do mundo, que mereço críticas, que mereço ser esculachada. Aí é que a gente começa a trabalhar o amor próprio. Não é egoísmo. Porque o primeiro relacionamento, somos seres de relação, mas o primeiro relacionamento que a gente tem é com a gente mesmo. Como é que eu quero amar o outro se eu não consigo me amar? Se eu me escondo porque eu me acho tão ruim assim? Nós somos seres de valor, todo mundo já progrediu em muitas coisas. Então a gente não precisa se esconder também, a gente precisa se conhecer, para a gente poder saber quais são os nossos limites, quais são os avanços que a gente já teve. Então essa questão da ofensa, eu achei muito legal. E outra coisa é da gente se expressar, né? Diga aquilo que te incomoda, quando está incomodando, e não quando está insuportável. Porque assim você poderá usar suas melhores palavras e não as suas piores ofensas.
Porque quando a gente acha que o silêncio é muito importante, mas se a gente souber fazer silêncio, se por fora eu estou quieto, não falo nada, faço casa de paisagem, mas por dentro eu estou com ódio, e não resolvo as situações que se apresentam, o que acontece é isso. Eu estou incomodada, não falo. Depois se torna insuportável. Aí também, quando eu não vou falar, eu vomito, né? Aí, vem as piores coisas. Não é isso? Então, são duas lições que, penso eu, sejam muito importantes da gente aprender para que a gente possa avançar mais rápido nesta oportunidade. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoará, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulnerável às agressões. Então, Jesus nos dá o caminho para chegar ao ponto de Gandhi. Porque quando a gente ainda é vicioso, a gente quer vingança. Que a gente está levado e dominado pelas paixões inferiores. Quando a gente começa a perceber e começa a adquirir virtudes, a gente quer perdoar. Mas para a gente ser invulnerável às agressões, a gente tem que estar um passinho à frente. Onde a gente se conhece, se ama, tem uma serenidade, tem uma conexão ali com Deus, e a gente entende que os nossos irmãos estão no mesmo barco que nós. É isso que faz também diminuir essas nossas ofensas todas, os nossos melindres todos. Todos nós temos lutas intensas diariamente. Todos nós viemos aqui e escolhemos nossas provas que não são fáceis para nós. São possíveis, porque as que a gente não conseguiria vencer, a gente nem trouxe dessa vez, mas é aquele embate diário, é aquela luta diária que a gente tem com a gente mesmo. Então, para a gente chegar a ser invulnerável às agressões, a gente precisa estar com essa paz interior aí. Então, esse esquecimento de si mesmo que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Esse é o caminho, ele não é... A gente lê essas coisas, né, que Jesus dizia e fala, mas isso está tão longe, de mim, ou de nós, mas também tem o caminho. Ele dá o caminho. E nós, como a gente vai aprendendo, a gente já viu que se esconder, se magoar, achar que a gente não presta, não levou a gente a lugar nenhum. Vamos mudar essa estratégia de se amar, de transformar o outro no nosso companheiro, para que a gente possa somar, para que a gente possa incentivar, para que a gente possa ser doce e humilde de coração, de verdade, né? Não só como uma capa aí. E mais na frente, nesse mesmo trecho, na instrução dos espíritos, se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, o bem que possais fazer. Aquele que entrou por esse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Então, a doutrina espírita nos faz compreender, nos dá um upgrade muito grande na nossa compreensão das coisas, do universo, do porquê estamos aqui, o que nós estamos fazendo, para onde a gente vai. Então, vale a pena a gente investir e ser de verdade, né? E ser de coração. Que a gente faça esse caminho, né? Porque Deus conhece também os nossos pensamentos. Aí, como eu comecei com Gandhi, eu acho que eu me encantei com as frases de Gandhi, eu vou com ele até no fim. Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim
dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. É um outro equívoco que a gente quer ter paz, viver em paz, a gente se anula. A gente não diz o que a gente pensa para agradar o outro. Isso é um equívoco que leva a gente para o buraco. Porque se eu não sei dizer não, eu acho que para eu estar bem com as pessoas, eu tenho que sair dizendo sim. Não, você pode isso? Posso. Você, vamos fazer isso comigo? Vamos. Aí daqui a pouco você não faz nada, né? Só faz coisa para os outros. E isso vai não crescendo que você se perde de você. E é isso que não pode. A gente tem que dar a mão até onde a gente alcança. Vou fazer pelo... A gente entende mal a beneficência, a caridade. É a gente fazer pelo outro, sim. Mas a gente tem que estar bem para fazer isso. Não é eu não poder dizer não para uma pessoa. Falar, olha, infelizmente, dessa vez eu não posso. Não vai destruir nada. Ninguém vai deixar de gostar de você por causa disso. E se deixar, porque nunca gostou, né? É porque você diz sim, mas meramente para agradar. Aí você fala, eu vou lá sim, mas vai com a raiva danada, né? Eu não estava afim, mas me pediu, eu vou. Vai arrastado, adiantou ir? Não adiantou ir. E muito menos para isso, para evitar complicações, para evitar se posicionar e colocar para o outro como você se sente de verdade. De repente, dizer, olha, não concordo com você. E olha que nós estamos vivendo tempos de grandes separações, né? De grandes radicalizações, porque eu posso dizer o que eu penso a qualquer momento, desde que eu saiba como dizer. Eu posso gostar de A, de B, de C, eu posso querer ou não querer participar das coisas, eu posso ser de um time, ser de outro, tem que ter respeito. E saber conviver e falar com as diferenças. Não é? Então, a gente precisa aprender a dizer não. Porque essa atitude de ser agradador é uma atitude que destrói a gente e as relações. Porque o que acontece no final das contas? Você não é sincero. Você está lá naquele seu mundinho, naquela sua máscara de bonzinho, né? Um cordeiro. Não, como é que é? Cordeiro em pele de lobo? Não, é o contrário. Sei lá, é o sepulcro caiado, acho que é mais fácil. Por fora é tudo branquinho, por dentro aquela água está ficando podre. É a mágoa é isso, é a água, é a má água. É a água que vai ficando podre. Então, por fora eu sou linda, eu sou ótima, maravilhosa, estou sempre disponível para todos. Mas, no fundo, como é que eu sou? Virão as situações que vão me tirar dessa zona de conforto e vão fazer eu mostrar quem realmente eu sou. Porque eu vim aqui para crescer de verdade. Eu posso me amar de verdade. Eu posso buscar não me ofender de verdade. Vamos parar de viver nas aparências, na superficialidade, né? E fazer um trabalho sério, porque vale a pena. Olha aí o que a gente vê, que a gente vai alcançar fazendo isso, né? E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala da caridade material e a caridade moral. E o que eles nos dizem? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Se esses preceitos fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Então, se eu realmente me amar, né? E eu só vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, porque se eu gosto de mim de verdade, eu não vou falar que é bem feito o fulano ter caído ali. Porque eu também devo achar que é bem feito quando acontecem essas coisas comigo. Porque no fundinho eu acho que eu mereço. Então, a gente seria perfeito se nós conseguíssemos fazer isso. Mas se a gente não exercitar, a gente nunca vai conseguir. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Essa palavra, suportardes, nós usamos ela de uma forma muito errada. Suportar é dar suporte, não é aturar. Nós usamos isso de uma forma muito errônea. Então, é um dar suporte ao outro.
É quando eu percebo que os meus companheiros de jornada precisam de um sorriso, de uma palavra amiga, de uma companhia, coisas simples, que não sejam superficiais, mas um abraço de verdade, sabe? Um olhar no olho. Se eu dou esse suporte, eu também serei suportado nesse sentido, amparado. Esse é o verdadeiro significado da palavra. Não é aturar os outros, que é o que a gente faz é aturar. Ai, fulano é um saco, mas hoje eu vou ter que encarar. Aí bota aquele sorriso e vai. Se for o chefe, então, né? Fulano é duro de engolir. Hoje em dia tem essa palavra ranço, né? Se você não cuida do que você sente, daqui a pouco você está com um ranço da pessoa que você não pode olhar para ela. E isso não é difícil de acontecer. É só se descuidar um bocadinho. A gente tem, eu ouvi outro dia o Haroldo Dutra, acho que ele já contou esse caso muitas vezes, mas que ele estava no trânsito e ele pensou em xingar o motorista, e o filho dele falou para ele, pai, e se alguém que estiver vendo assiste suas palestras? Ele engoliu o xingamento. Né? Como a gente está aqui em cima fazendo palestra, a gente está fazendo um esforço, mas a gente não está, né, não está salvo de dar um ataque por aí alguém vai olhar e falar, xingar alguém, né? Alguém passa, você está no telefone aos berros com o seu filho, sua filha que te tirou do sério. Aí passa alguém, mas olha, lá no centro, lá falando. É muita responsabilidade, não é? Uma vez eu estava no salão, uma moça olhou para mim e falou, você é fulana, né? Eu olhei para ela e falei, sim. Eu ouço suas palestras, não sei se é na rádio, não sei, me lembro mais, não, acho que era na rádio. Eu falei, já pensou se eu estou aqui fofocando, que é salão, tem salões que não são assim, mas, em geral, né, o povo aproveita para deitar a língua. Já pensou se eu estou aqui falando um monte de bobagem? Eu nunca vi a pessoa, mas ela me reconheceu a minha voz. Então, a gente tem responsabilidade sobre como a gente atua no mundo. Não é assim, a gente não está passando despercebido. Nem para os nossos filhos, nem para os nossos amigos, nem onde a gente trabalha. Nós estamos deixando nossa marca nesse mundo. Qual marca que eu estou deixando? Porque é interessante, né? Nós não somos idênticos, somos únicos, mas somos todos iguais. Somos humanos. Queremos as mesmas coisas. E estamos lutando da forma que a gente sabe, se virando. Então, é esse respeito que cada um de nós precisa ter consigo mesmo e com o outro. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que outro mais tolo possa falar. Mas você não falou agora mesmo que a gente não deve? Saber calar é uma coisa. Calar sem estar com vontade, querendo explodir, é outra. É ter a serenidade, deixa, sabe? Mas é numa boa. Não é aquele que você sai soltando fumaça pelos ouvidos, pelo nariz, mas não falei, né? Tô me achando. Isso também é uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Isso é um grande desafio, né? Se fazer de surdo. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo de vós. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Conseguir entender que cada um está lutando com as armas que tem, do jeito que sabe, é um grande mérito que a gente precisa investir para adquirir. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortalecei os fracos. Essa missão é nossa, tá? Isso não é para
para algum bambambam por aí, não. Essa missão é de cada um de nós. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhes dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Quantas vezes não somos nós, né, que damos aquela espetadinha no outro? Que dificuldade a gente tem de ver que é quando a gente é aquilo tudo que a gente não gosta que seja conosco. Que é irônico, que fala um troço que não devia, que dá uma espetada, né, que dá uma esnobada. A gente faz isso, não é? Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois elas não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que encerram. Então, Jesus, ele veio como nosso guia e modelo, né, há 2019 anos, isso na nossa contagem, com ensinamentos revolucionários. Mas você acha que ele foi lá e escolheu, né, os apóstolos privilegiados, os que tinham noção de tudo? Não. Ele pegou aqueles que se mostravam dispostos a essa jornada, esse apostolado. Ele conhecia muito bem a rudeza, o gênio e tudo mais que eles tinham. Você acha que ele não sabia o que Judas faria? Sabia. Mas ele também sabia que Judas acreditava tanto nele, sabia que ele era o Cristo, que o Judas quis, na verdade, estava achando que ele estava demorando demais para mostrar a sua glória, a derrubar os poderes terrenos, porque ele acreditava que era assim que Jesus faria, porque eles só conheciam reis guerreiros, eles só conheciam personagens que derrubavam uns aos outros pela guerra, pelo enfrentamento. Então ele falou, eu vou acelerar isso. Aí ele vai ficar encurralado, ele vai ter que fazer alguma coisa espetacular. Ele acreditava de verdade que Cristo era o enviado de Deus. E qual foi a surpresa dele quando ele não fez nada? E ele foi levado para a cruz. Por isso ele se matou. Porque ele tinha certeza que ele faria algo. Ele fez. Porque aquela demonstração, tudo que se seguiu na cruz, etc., era o que deveria acontecer. Porque o poder dele não é deste mundo. Tanto que até hoje a gente se surpreende com as coisas que a gente estuda e quando a gente leva a sério. Não é? E o que ele disse na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos nos perdoar porque nós não sabemos o que fazemos. Uns aos outros. Eu acho que eu já passei, né? O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Então vamos treinar a nossa fortaleza para que a gente seja forte, sereno para perdoar. Deixa eu ir para o último aqui. Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila. Não é à toa que a palavra coração tem uma oração dentro dela. Tudo que nos toca fundo deve ser respeitado. Não é à toa que o verbo amar tem um mar inteiro dentro dele. É na calmaria do coração que a oração se agiganta na alma, nos leva e nos traz pelo melhor caminho. Tudo a seu tempo. Muita paz para vocês.